Muito bem, nós estamos aqui nessa tarde, juntamente com o irmão Lucas, que está em Guiné-Bissau. Nós estamos dando um apoio missionário ali na base. Irmão Lucas, seja bem-vindo ao Brasil, na sua estadia por alguns dias aqui, logo está retornando. Nós queríamos perguntar um pouco a respeito da África, se não se importa nos falar, até para nós passar para nossos irmãos que estão nos escutando, nos assistindo. Ano de 2011 para 2012, aproximadamente quantas almas renderam-se a Cristo pelo trabalho dos irmãos? As considerações que o irmão tiver a respeito do trabalho missionário na África, o tempo que está lá, não pode nos passar para registrar. Esse momento é muito importante. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Pode ficar à vontade. Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor, todos que estiverem assistindo esse vídeo aqui na igreja de Nova Hartz, pessoas que mantenedores, mesmo de fora, que estiverem assistindo. Nós estamos ali na África, um país tropical, Guiné-Bissau, na costa ocidental, o quarto país mais pobre, segundo a ONU, da África subsaariana. E ali, no meio de tanta pobreza, a religião predominante, que mais oprime o povo ali, é o islamismo. Além do islamismo, tem as pessoas que são animistas, adoradores da natureza, feiticeiros que buscam toda forma de justificativa na natureza para os eventos naturais, como a morte, como o nascimento, e para isso eles praticam cerimônias, praticam rituais satânicos, como sacrifício de animais, e em alguns casos até mesmo sacrifícios humanos. No meio desse cenário, no meio desse caos espiritual, nós trabalhamos ali com a Igreja Assembleia de Deus Guineense, presidida pelo pastor Cláudio Silva, da Convenção Gaúcha, e ali nós temos um trabalho de pregação do Evangelho constante. Já conseguimos atingir todas as cidades da nação, todas as cidades principais da nação nós já conseguimos atingir, e do arquipélago dos Bijagós, que são em torno de 48 ilhas que pertencem a Guiné-Bissau. Nós já estamos em uma ilha com uma igreja e com uma escola de ensino fundamental. Em tudo isso, todas as tabancas, as aldeias, as tribos que receberam a igreja no ano de 2011 até o final de 2012, como foi perguntado pelo irmão, a questão do crescimento da igreja, do desenvolvimento da igreja, nós já alcançamos, para a glória do Senhor Jesus Cristo, o marco de 1.700 pessoas batizados. São 1.700 novos crentes que foram inseridos no corpo de Cristo, do qual a igreja de Nova Hartz também faz parte, e é uma vitória que é também da igreja de Nova Hartz. Muito embora essa parceria comigo, com o pastor Cláudio Silva e com a Igreja Assembleia de Deus Guineense esteja apenas começando, todo este passado que nós temos, que Deus tem nos dado a honra de construir, também faz parte dessa vitória da Igreja de Nova Hartz, uma vez que já tem um trabalho, já tem um apoio na Guiné-Bissau. Mesmo não sendo a mim como pessoa, mas estão apoiando a nação, estão orando em favor da nação, e isso tem trazido um grande desenvolvimento. Isso tem trazido um grande desenvolvimento, e eu creio que com essa parceria, com esse contato que estamos mantendo, isso vai abrir as portas e Deus vai abençoar ainda mais. No ano de 2013, sendo agora junho, nós já tivemos 7 batismos em toda a nação. E isso nós já ultrapassamos as 400 pessoas batizadas nas águas. Com isso, nós não temos estatísticas, não temos uma forma de numerar, mas são inúmeras pessoas também batizadas com o Espírito Santo, sendo curadas, sendo libertadas dos demônios, pessoas que chegam na igreja com problemas mentais, psicológicos, por opressão demoníaca e que são libertadas ali. Neste âmbito, creio que podemos citar também a Casa de Amparo e o orfanato da igreja. A Casa de Amparo, ela tem como alvo principal, porém não exclusivo, as moças que são dadas, que são vendidas em casamento. Essas moças são vendidas ainda quando crianças, ou muitas vezes ainda antes de nascer, elas já são vendidas, são prometidas a um homem. Esse homem traz uma garrafa de aguardente, faz uma cerimônia, uma comida, e o pai da criança bebe aquela aguardente,
se embebeda junto com seu amigo, que normalmente é da mesma idade do pai, que já tem uma mulher, duas, e o casamento está consumado. 13 anos, a moça já é considerada velha. A própria família olha e diz, não é bom que você já com 13 anos fique solteiro. Isso está errado, você tem que ter um homem para você. É importante, irmão Lucas, ter essas informações, para os irmãos que estão nos ouvindo, porque todas as realidades que nós passarmos verbalmente para eles não são talvez como nessa oportunidade o irmão está passando, para o povo saber, conhecer alguns fatos mais próximos. Então, são aproximadamente 25 pessoas que estão nessa casa de recuperação, podemos dizer assim, né? Como se chama o nome lá? É casa de amparo. Casa de amparo. A pessoa trabalha durante a noite, mora ali, vai nos cultos e vai vivendo a sua vida até o dia em que se encaminha para uma vida maior, a vida adulta. Então geralmente estão convencidas de que Deus é o melhor caminho e vão procurar um marido, mas segundo aquilo que Deus dirigir para elas. É uma vida normal. Essa casa de amparo tem um caráter definitivo, na verdade. Ela é retirada da sua família mediante um processo legal, com o apoio da justiça, e ela passa a viver na casa. Não pode sair sozinha e não pode ficar sozinha na casa. Temos as nossas regras para protegê-las. As igrejas lá na África, em Guiné-Bissau, os irmãos estão trabalhando. Elas são de alvenaria, de bloqueios de barro, os pontos de pregação. Seria importante se o irmão colocasse mais ou menos como que funciona os trabalhos lá, para nós entender até o tempo de inverno, que é chuvoso, para o pessoal ficar mais inteirado lá como que funciona o trabalho. Bom, neste ponto, para nós é uma questão muito precária ainda. Nós temos o templo sede, que é um templo de 2.000 metros quadrados. 2.000 metros quadrados. E esse templo, ele é de alvenaria completo, tem galeria, tem um salão muito amplo, muito grande. Mas as demais congregações da capital são feitas, nós temos mais 11 congregações na capital, todas aliás, com exceção de 2 que são de bloco de barro, as outras são de bloco de cimento, coberto com zinco. Essas que são feitas de bloco de barro, é feito o bloco de barro, é rebocado com barro, e então é pintado com cimento. O cimento é diluído, queimado e passado o cimento nas paredes e depois é pintado por cima. Bom, isso é uma construção mais precária. Sim. Com o tempo da chuva, com o passar dos anos, ela pode cair. Se não for bem feito, se não for bem construída, essa construção de barro ela cai em 1 ano, 2 anos. Mas na capital nós temos as outras que são de cimento já. No interior, o que acontece? O interior é mais pobre, é mais precário, e nós construímos congregações com o que nós temos. Na maioria das vezes é bloco de barro, coberto com palha. Hoje em dia nós já estamos trocando, a maior parte das congregações já foi trocada a palha por zinco, mas o bloco de barro continua firme e forte, não há possibilidade de trocar todas as congregações por bloco de cimento. Mas nós, como nós falamos, nós estamos hoje com aproximadamente 115 congregações, e o recurso para construir essas congregações, uma pequeníssima parcela, digamos 0,5%, sai da própria congregação em dízimos e ofertas. Sim. Por que é pequeníssima parcela? Porque é o 4º país mais pobre do mundo. Lá o dinheiro, a riqueza do povo se fundamenta na plantação de caju. E na safra de caju, que é de fevereiro, março, até o começo da chuva, que é maio. O povo caminha de miséria em miséria, cada dia mais pobre. Normalmente se faz uma refeição por dia. Uma refeição. E a base, meio-dia ou à noite? Normalmente é 4, 5 horas da tarde. E a base da alimentação é arroz. Normalmente todo mundo come na mesma bacia, é isso? Come na mesma bacia. Hoje em dia se utiliza muito talher, a colher, o único talher que se utiliza. Lógico, isso é uma questão cultural. Aí já entramos numa questão que não é questão da pobreza. A pessoa que come com a mão ou que come com a colher não é por pobreza, é por questão cultural. Então é muito comum nós encontrar as pessoas comendo com a mão, que as pessoas têm recursos para ter os mesmos talheres que nós temos, os mesmos pratos, mas a cultura deles é essa. Preferem aquilo. Não podemos confundir isso com miséria. Exatamente. Mas o que é miséria? Miséria é o fato de ter uma alimentação diária.
É o fato da mãe, muitas vezes, não ter alimentação suficiente para dar leite ao filho. É por isso que a inanição na Guiné-Bissau hoje alcança 98% das crianças. 98% são atacadas pelas doenças da fome. A ONU diz que até 2015, 10 milhões de crianças estarão mortas. Isso desde 2010 a 2015, 10 milhões de crianças estarão mortas. A expectativa de vida do guineense hoje não chega a 50 anos de idade. Não chega. Os mais idosos, digamos, vão chegar a 50 anos. Essa é a expectativa de vida. As estatísticas que nós encontramos homens que variam entre 36 e 40 anos, a estatística de vida, a longevidade do guineense. Então, quando você encontra um homem de 60 anos, você jura que ele tem 80, 100, por causa da sua debilidade, por causa do trabalho, por causa do sofrimento, da falta de alimentação, do trabalho pesado, muito puxado. Irmão Lucas, e a questão, se tem algumas pontos de pregação que são ao ar livre, alguns lugares que não tem construções de igrejas? Nós fazemos muitos trabalhos ao ar livre, fazemos muitas campanhas. Que seria um ponto de pregação que toda semana ou todo mês, digamos? Isso existe, o trabalho de pregação esporádico, de culto ao ar livre. Mas existe também o trabalho fixo. Nós temos uma tabanca, temos uma região onde nós não conseguimos comprar terreno, e o chefe da região, lá se trabalha com o nome de Régulo, que é um homem que herdou o mandato de rei da tabanca e vai ser o Régulo até a morte. E a hora que ele morrer, um sobrinho assume, não é seu filho, é um sobrinho que assume o seu lugar e ele é o dono de toda a terra. Ele é o dono da terra. Ele é o dono de toda a terra daquela região. Tipo por herança sem direito, digamos assim. Por herança e sem direito. Não perpetua para o filho, mas sim para o sobrinho. Então nós temos lugares, temos tabancas, que vai um obreiro regularmente faz um culto debaixo de um pé de árvore. E o homem não pode, não vai poder expulsar, é direito. Qualquer um pode fazer culto onde quiser, graças a Deus a Guiné-Bissau aceita isso. Graças a Deus não existe a perseguição por parte do governo. Então o obreiro chega, fica em pé debaixo de uma árvore, começa a cantar um hino, já aparece outro irmão, vai trazendo os convidados, e ali se faz congregações que funcionam durante todo o tempo da seca. Um pouco polêmico, e que nós não temos provas suficientes para dizer que acontece. Não temos. O que nós temos varia entre lenda e realidade. Por quê? Porque quem pratica um ritual, um sacrifício humano, nunca vai admitir isso. Nunca vai admitir. O que nós temos? Um presidente que já faleceu, conta-se que ele sacrificava crianças toda vez que ele fosse viajar. Toda vez que ele saísse do país, antes de sair ele mandava buscar uma criança, fazia o sacrifício e comia o coração dessa criança em um ritual satânico. Mas, como eu disse, nós não podemos provar isso. Não temos provas para apresentar isso, então nós fugimos disso um pouco. Mas o sacrifício de animais, isso acontece em larga escala em todos os lugares da nação. Esses animais normalmente são oferecidos aos mortos. São os mortos. Nós tivemos em um único dia 40 jovens que deixaram o islamismo e vieram para a Igreja Assembleia de Deus, conseguiram o telefone da Igreja Assembleia de Deus Guineense em Bissau, ligaram, chamaram o pastor naquele telefone e falaram: olha, nós somos muçulmanos, estamos aqui na tabanca tal, em tal lugar, no interior da nação, e queremos nos converter ao cristianismo e queremos que alguém venha aqui para nos ensinar o que é o cristianismo. Para a glória de Deus, foi um obreiro para lá, pregou para eles o Evangelho, explicou o que era o Evangelho, todos eles aceitaram Jesus Cristo, construíram uma igreja, eles mesmos construíram uma igreja e estão lá adorando a Deus até o dia de hoje. Sempre que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deixo aqui meus agradecimentos aos irmãos, à igreja, essa é a nossa palavra, como missionários. Obrigado, irmão Lucas, que Deus abençoe. Sempre que puder estar no Brasil, então vamos abrir mão de tê-lo conosco, pelo menos alguns instantes aqui no Brasil. Muito obrigado, Deus abençoe.